Brasil tem aumento de casos de Covid-19. E no jornal de hoje você vai ver também: Ministério da Saúde prorroga prazo para a campanha de vacinação. Prefeituras receberão do governo federal 3,2 bilhões através do Emenda Pix. Produção industrial no Brasil subiu para 0,1% de março para abril. Enem tem aumento de 11,6% nos números de inscritos neste ano. As imagens do dia, o noticiário internacional, tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e está no ar União Brasil. O painel de dados que monitora a Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que a média móvel de casos de Covid-19 no Brasil é a maior desde março. A média móvel de casos de Covid-19 chegou a 30.487 notificações diárias, maior número desde 26 de março, segundo o painel de dados monitorado Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Apenas uma semana antes, em 25 de maio, a média era de 14.970, menos da metade do registrado atualmente. Os dados foram atualizados no último dia 1º. O boletim divulgado nesta semana indicou que 20 das 27 unidades da federação apresentaram tendência de alta de síndrome respiratórias nas últimas 6 semanas. Diante deste cenário, o pesquisador da Fiocruz, Leonardo Bastos, defende que é hora de reavaliar a flexibilização do uso de máscaras por parte dos estados e municípios para conter a circulação do vírus. E no Rio Grande do Sul foi detectado casos da cepa XQ. Ela é uma recombinação de 2 variantes da Ômicron. A Fundação Oswaldo Cruz identificou 25 casos da cepa recombinante XQ no Rio Grande do Sul. O estado é o primeiro onde há transmissão local desse vírus da Covid-19. A cepa já havia sido detectada em casos isolados em Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. A cepa XQ é uma recombinante de linhagens da Omicron, variante detectada no Brasil a partir de novembro de 2021. A Omicron responde atualmente por quase 100% dos casos do país, com predomínio das linhagens BA1 e BA2 e suas sublinhagens. No Brasil, a circulação de diferentes linhagens da variante Omicron é motivo de alerta. No mês de maio, os pesquisadores do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz identificaram no Rio de Janeiro 3 cepas classificadas pela Organização Mundial da Saúde como linhagens sobre monitoramento da variante de preocupação BA4, BA5 e a B1.12.1. Segundo a OMS, essas linhagens exigem atenção e monitoramento prioritários, com foco em investigar se podem representar uma ameaça adicional à saúde pública global. O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 24 de junho a campanha nacional de vacinação contra a gripe e sarampo para os grupos prioritários, com o objetivo de aumentar as coberturas vacinais para as 2 doenças. De acordo com a pasta, a partir do dia 25 de junho, os estados e municípios poderão ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população a partir de 6 meses de idade, enquanto tiverem doses disponíveis. Já foram distribuídas cerca de 80 milhões de doses para todo o país. Os grupos prioritários somam quase 80 milhões de brasileiros e, até o momento, a cobertura vacinal chegou somente a 44% desse público. O Ceará apresentou a 3ª melhor quadra chuvosa dos últimos 10 anos. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, de fevereiro a maio deste ano, choveu 621,3 milímetros. O estado do Ceará apresentou a 3ª melhor quadra chuvosa dos últimos 10 anos. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI,
De fevereiro a maio deste ano, choveu 621,3 milímetros. A quadra chuvosa, como esperávamos, fechou com chuvas dentro da normalidade, né? De fevereiro a maio, em todo o estado, a gente tem uma média de chuva de 620, o normal aconteça na casa dos 600, valor considerado normal dentro da normalidade. Dentro desta quadra chuvosa, é natural que algumas regiões apresentaram maiores quantitativos de chuva do que as outras. Por exemplo, o litoral de Fortaleza, o litoral do Pecém e até mesmo a região do Cariri apresentaram boas quantitativos de chuvas, ficando chuvas acima do normal, né? Enquanto que as outras macro-regiões apresentaram chuvas dentro da normalidade. Falando no Cariri, as chuvas que aconteceram nessa macro-região, um dado interessante, ajudou no volume dos principais reservatórios do estado, que é o Oroz e o Castanhão. O presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos relatou como está a situação das bacias do estado do Ceará. Hoje, o quadro do estado do Ceará com relação aos nossos recursos hídricos, hoje nós estamos com 38% das nossas reservas. O ano passado nós nos encontrávamos com 30% das reservas do estado do Ceará. Então, uma situação melhor em todo o estado do Ceará, nas 12 bacias hidrográficas gerenciadas pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Nós temos um quadro muito confortável na região noroeste do estado do Ceará. De acordo com João Lúcio, mesmo com a recuperação de algumas bacias, é necessário manter os cuidados. Tivemos uma recuperação importante do açude Castanhão, que se encontra hoje com 23% da sua capacidade, podendo colaborar com o sistema metropolitano. Tivemos uma boa recuperação do sistema metropolitano, que hoje se encontra com 100% da sua capacidade, mas mesmo assim é necessário que a gente continue mantendo os cuidados e tendo o uso consciente da água em todo o estado do Ceará. Para os agricultores do interior do Ceará, a chuva é sempre bem-vinda. Foi muito bem-vinda e vem numa época muito boa, porque nós estamos no foco de uma florada. A chuva vai trazer mais uma resistência maior para essa florada. O pasto se mantém mais verde por mais dias. Para a arapicultura é o ideal, porque ela já está na maturação das flores e se mantém mais aí pelos 20 dias. A importância é muito grande dessas chuvas de final de inverno. E no próximo bloco você confere a pauta é política e ainda nesta edição a situação hídrica do Ceará. Voltamos já. Ministro do STF pede que o governo federal se manifeste sobre o reajuste de plano de saúde. Ministro Alexandre de Moraes diz que TSE não pode subestimar ataque de milícias digitais. Assuntos para a pauta é política. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para que o governo federal se manifeste sobre o reajuste de 15,5% nos planos de saúde. O aumento foi determinado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 25 de maio. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, dia 2 de junho. Já na terça-feira, dia 31 de maio, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um requerimento de autoria do senador Randolfo Rodrigues para realizar a audiência com o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo. Mas até o momento não há data para que ele seja ouvido pelo colegiado. E o ministro Alexandre de Moraes, que tem previsão de assumir a presidência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em agosto, afirmou nesta sexta-feira que o órgão não pode subestimar novamente a atuação das chamadas milícias digitais nas plataformas de tecnologia. Moraes reiterou que as urnas eletrônicas são seguras e que não há comprovação de uma única fraude e que pessoas que atacam os equipamentos têm intenção de desacreditar a democracia. Segundo dados do IBGE, a produção industrial no Brasil subiu 0,1% de março para abril.
Segundo dados da pesquisa industrial mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção da indústria no país variou 0,1% de março para abril. Este é o terceiro avanço consecutivo do indicador, que acumula alta de 1,4% num período de 3 meses. O setor industrial ainda se encontra 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia. Na média móvel trimestral, a indústria também cresceu 0,5%. Na passagem de março para abril, 16 das 26 atividades pesquisadas tiveram alta na produção, com destaques para o coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, bebidas e outros produtos químicos. Por outro lado, 10 atividades tiveram queda, entre elas produtos alimentícios e veículos automotores, reboques e carrocerias. Entre as 4 grandes categorias econômicas da indústria, tiveram alta apenas os bens de consumo semi e não duráveis e os bens intermediários, que são os insumos industrializados usados no setor produtivo. Os bens de capital, as máquinas e equipamentos, caíram 9,2%, enquanto os bens de consumo duráveis recuaram 5,5%. O Tribunal de Contas da União identificou 80 milhões de erros no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é a principal base para a liberação de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social e reúne 416,5 milhões de cadastros. A análise dos documentos, que começou em junho de 2021 e ainda não chegou ao fim. Esse documento tem como objetivo avaliar a qualidade de dados do cadastro e o impacto na concessão de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas, conforme informações que constam no processo. E o Planalto vai colocar 3,2 bilhões na conta de prefeituras através do Pix e poderão ser usados em campanhas eleitorais. O governo federal começa a colocar 3,2 bilhões na conta de prefeituras que poderão ser usadas em plena campanha eleitoral. A chamada emenda PIX é uma nova modalidade de transferência de recursos de parlamentares do Congresso para diversas prefeituras das suas bases eleitorais. De acordo com informações veiculadas recentemente, essas emendas vão custar 3,2 bilhões de reais aos cofres públicos e podem ser usadas para diversos tipos de finalidades. O economista Tiago Holanda explicou qual o destino da emenda PIX. Pois, diferentemente das emendas tradicionais, elas não têm previsão de serem usadas em áreas específicas, como, por exemplo, saúde ou educação. Ou seja, essas emendas podem ser usadas para comprar bens públicos ou até mesmo para a contratação de artistas para a promoção de shows e festas. Mesmo com o aval do presidente da República Jair Bolsonaro, a emenda PIX vem sofrendo várias críticas, de acordo com especialistas. Essa nova modalidade de emenda teve aval da presidência da República e muitas críticas têm sido feitas a ela. Dentre essas críticas, a mais recorrente diz respeito ao fato de que os órgãos públicos de controle terão dificuldade para fiscalizar a aplicação desses recursos, pois depois que a transferência é feita dos cofres da União para as prefeituras, se torna mais complicado fazer um lastreamento do mesmo, tornando essa fiscalização mais difícil de ser realizada. E no próximo bloco, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta sexta-feira. Voltamos já. Vamos agora para o noticiário internacional com as imagens da Euronews. O descarrilhamento de um trem provocou pelo menos 4 mortes no sul da Alemanha. O acidente, cujas causas ainda são desconhecidas, aconteceu depois do meio-dia, horário local, na localidade de Burggrain. Até o momento, não foi contabilizado o número de passageiros que seguia a bordo, mas, de acordo com a polícia local,
os vagões estavam praticamente cheios. Além das 4 vítimas mortais, o acidente provocou ainda cerca de 30 feridos. 15 deles estão em estado grave. A taxa de inflação anual na Turquia atingiu os 73,5% em maio, o valor mais elevado em quase 24 anos, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira. No topo da lista da escalada dos preços para o consumidor estão os transportes e os produtos alimentares, empurrados pelas fortes subidas nos custos das energias e matérias-primas devido à guerra na Ucrânia. A queda livre da libra turca, que perdeu quase metade do valor em um ano, voltou a acentuar-se na última semana com os rumores de uma intervenção militar no norte da Síria. Há um ano das presidenciais, previstas para junho de 2023, a inflação está no centro do debate na Turquia, com a oposição e economistas acusando as autoridades de subestimarem intencionalmente a amplitude da crise. Guerra na Ucrânia alcançou os 100 dias. No dia 24 de fevereiro, mudou para sempre a vida dos ucranianos. Os tanques russos atravessaram a fronteira ao mesmo tempo que Kiev e outras cidades eram atingidas por ataques aéreos. Os civis foram as primeiras vítimas. Milhares foram forçados a refugiar em casa e depois começaram a fugir para os países vizinhos. O responsável da ONU na Ucrânia, Amin Ahad, defendeu nesta sexta-feira que a guerra não terá um vencedor. Segundo ele, a Ucrânia precisa de paz. Até o momento, as negociações entre Kiev e Moscou estão paradas. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta sexta-feira. A edição do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano teve mais de 3.396.000 inscrições confirmadas. De acordo com o Ministério da Educação, o número representa um aumento de 11,6% em relação à edição de 2021. O total corresponde às 2 versões do exame, a impressa e a digital. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira aplicará as provas das 2 versões nos dias 13 e 20 de novembro. As queimadas na Amazônia aumentaram 96% em maio deste ano, em comparação com o mesmo mês de 2021. Foram 2.287 focos de incêndio, antes 1.166 no ano anterior. O número de queimadas é mais alto para o mês de maio desde 1998, quando a série histórica foi iniciada. A quantidade de incêndios contabilizados no bioma é cerca de 6 vezes maior do que no mês passado, quando 384 focos foram registrados. Os dados são do monitoramento via satélite realizado pelo INEP. O Parque Nacional do Iguaçu, um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil, precisou interromper a visitação na manhã desta sexta-feira. Com a cheia do rio Iguaçu, a vazão das quedas d'água foi a maior dos últimos 5 anos, chegando a 10 milhões de litros por segundo. Com isso, a entrada na passarela Garganta do Diabo, que normalmente fica lotada de visitantes, foi interditada. E fica por aqui o jornal dessa sexta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, WhatsApp, Instagram ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e um excelente fim de semana. Continue acompanhando a nossa programação. União Brasil, informação além da notícia.